conta para quem tá te assistindo, que tipo de deputado você é lá, quanto você já economizou lá, e qual é, que é a diferença de você para os deputados normais, como é lá? Muito bem. Bom, primeiro que eu sempre aprendi desde criança que quando eu vou fazer uma coisa, eu tenho que me dedicar para ser o melhor naquela coisa. Na escola eu nunca consegui, eu vou confessar para vocês. Eu sempre ficava em segundo ou terceiro, mas estudava o máximo para estar ali entre os melhores. E na política eu busco exatamente fazer isso. Eu sempre tive muito receio, desgosto, cuidado com dinheiro alheio. Eu nunca gostei de depender dos meus pais. Eu nunca gostei de, sei lá, tô com 12 anos de idade, ia no supermercado com meu pai, sempre aprendi olha, não interessa a marca, interessa pegar o mais barato. E muito dificilmente pegava coisas pra mim, assim. Eu sempre via, puta, tô vendo meu pai sofrer e tal, trabalhar, o mínimo que eu puder ele fazer passar por isso, melhor. E eu levei essas duas coisas pra política, né? Então, primeiro, se eu vou combater privilégio, eu preciso ter moral pra falar de privilégio, né? Porque tem muito deputado aí que fala, não sei o que, combate privilégio no judiciário, no Ministério Público, usa gasolina com dinheiro público, passa no McDonald's com dinheiro público, coloca outdoor. Não, pra mim é uma das coisas mais ridículas que tem. O sujeito se promover usando dinheiro público de cota parlamentar, colocando outdoor pra falar, tal deputado botou tanto aqui na cidade, né? E aí uma cara do cara sorrindo, assim, fazendo jainha na cidade. Usa dinheiro de cota para fazer impulsionamento em Facebook, para pagar empresa que apaga comentário negativo em rede social, né? Ou seja, o sujeito tá usando o seu dinheiro para te censurar, né, em rede social. Ou usa auxílio moradia, ou pega o apartamento funcional, pegou salário extra no chamado auxílio mudança, você ganha um salário extra na entrada e na saída, mesmo que você precise. Mesmo que você não precise, que você seja de Brasília, deputado de Brasília ganha auxílio mudança na entrada e na saída. Neguei absolutamente tudo isso, né? Não uso nada, um centavo com nenhum tipo de privilégio, não acho que isso seja mérito meu, acho que isso é minha obrigação. Se eu tô entrando pra política com o propósito de defender fim de privilégio e respeito ao dinheiro público, o mínimo que eu preciso fazer no dinheiro público, pouco dinheiro público que eu tenho gestão, quem tem mais gestão sobre dinheiro público é o Poder Executivo, mas no pouco que eu tenho em relação ao meu mandato, eu vou dar o exemplo, né? Eu sigo muito os antigos, né, que diziam, né, verba movem, exemplo atrai rumo. As palavras movem e o exemplo arrasta. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E do outro ponto, me dedicar e me especializar nos assuntos, saber do que eu tô falando, estudo muito todos os temas que eu preciso me envolver, todas as pautas que eu preciso votar, que eu preciso aprovar, que eu preciso barrar. Sempre busco ter argumentos. E essa é uma das maneiras de você ser, inclusive, respeitado dentro do Congresso Nacional. Você saber do que você está falando. Porque a maioria não sabe. Não sabe e não fala. E nem sequer quer participa. Não quer saber por quê. Porque a gente está num país pobre, que não sabe qual é a função do deputado, e a maioria das pessoas votam no deputado porque ele levou obra. Ou seja, interessa para aquele cara saber o mérito da lei de improbidade administrativa? Não interessa, o interessa é saber como é que o governo vota. Eu tô com o governo, eu preciso de verba do governo, eu voto sim. Eu sou da oposição, eu voto não. Não interessa o que eu tô votando. Essa é a lógica, essa é a realidade do Brasil, né? Pra quem tá chegando pra acompanhar a política agora, a realidade é essa. O cara não sabe o que tá votando. Então, sempre ter muito cuidado para saber exatamente aquilo que eu estou votando. E ser produtivo, dar resultado. Né? Ainda abrindo mão de todos os meus privilégios, eu estou custando dinheiro público. E custando dinheiro público do mais pobre para fazer o meu trabalho. Então, eu preciso fazer o melhor trabalho possível. Né? Eu aprovei 29 relatórios de projetos de lei. O que é um relatório de projeto de lei? Projeto de lei é uma ideia. Né? Eu quero acabar com o carro oficial no serviço público. O relator é o cara que vai fazer o quê? Ele vai se reunir com juristas, vai fazer audiência pública e tal, para falar, bom, qual é a definição legal de carro oficial? Para eu colocar na lei, para ficar bem específico, para não ter brecha. Né? Quanto a gente gasta hoje? Qual que é o impacto orçamentário disso? Etc. É o cara que faz o desenho final do seu projeto. Né? Então,
relatei 29 matérias e aprovei. Um dos recentes, inclusive, foi um projeto que obriga o sujeito que atropela alguém bêbado a financiar os gastos que o SUS tem com o tratamento daquela pessoa. Que é o mínimo, né? Se você foi negligente a ponto de dirigir bêbado, causar um acidente com uma pessoa, você precisa pagar o tratamento, né, meu amigo? A lei da reciprocidade. Exato. Teve dinheiro pra dirigir bêbado e pagar a gasolina cara, que tá agora 7 conto pra atropelar alguém, o mínimo que você precisa fazer é pagar. Tive mais praticamente 40 emendas acatadas. Emendas são propostas que você faz para modificar o projeto de outra pessoa. Em 2020 eu consegui aprovar uma emenda para barrar o aumento do fundo eleitoral. Estavam querendo dobrar também em 2020, mas eu consegui, conversando com cada líder partidário, com o presidente da Câmara, com o relator do orçamento na época, que era o deputado Cacalhão, barrar o aumento para 2020. Não tivemos aumento em 2020. Dessa vez, eles, em vez de fazer como fizeram no passado, que aí deu tempo, né, que lá na época ficou 3 meses em debate isso. Daí deu tempo de eu mobilizar e tal, e apresentar, fizeram tudo em 8 horas, que aí não dava tempo de reagir, né? Então eu cheguei a apresentar a emenda e tal, mas aí atropelaram a votação. Fizeram a votação simbólica. Como é que é a votação simbólica? Não tem como você saber quem votou contra ou quem votou a favor. O cara fala, todos aqueles que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. E é isso. Caraca. Essa é a votação simbólica e você não sabe... O que tá acontecendo de verdade ali por trás. Foi o que colocaram na LDO, né? Isso, e colocaram na lei de diretrizes orçamentárias. Então, consegui aprovar essas emendas e aprovar 4 projetos, né? Com a autoria do marco legal das startups, né, para facilitar o ambiente de negócios para quem está começando, proteger principalmente o investidor anjo, que é aquele cara que não interfere na gestão, mas financia a startup. E o Brasil era o único país do mundo em que o investidor anjo era corresponsável caso ele pisasse na empresa por qualquer dívida da empresa, tributária, trabalhista e tal. Então qual o incentivo que o cara tem de não ser sócio? O João Kleppner te agradece, bate palma, né? Porque ele é o maior investidor anjo da América Latina. Sim. E qual que era o incentivo que o cara tinha, né, de ser investidor anjo se ele tinha responsabilidade de sócio? Né? Então, conseguimos fazer aprovar e sancionar essa mudança. Né? Também, o projeto de debêntures em infraestrutura, né? Debênture em infraestrutura é quando você basicamente tem um título que você empresta o seu dinheiro para fazer determinada obra. E aí, quando aquela obra tem lucro, você recebe pode trocar aquilo ali nos dividendos do valor daquela obra. A gente fez isso principalmente para telecomunicações. Você já tem debêntures de infraestrutura hoje, já existe esse tipo de título de crédito, mas não existia para telecomunicação. Então, para você passar fibra ótica, para você passar uma coisa que vai pegar bastante, vocês vão ouvir bastante sobre isso, é o Wi-Fi 6. Nossa, que tá faltando no Brasil muito isso. Vamos ouvir muito sobre isso, que é uma transição assim, vai mudar completamente nossa realidade, porque a velocidade dos dados vai ficar muito maior. Turbinado. Outro projeto que a gente conseguiu aprovar, com a autoria com a deputada Adriana Ventura, é dobrar a pena de corrupção. Dobrar a pena de corrupção para caso cometido durante calamidade pública. Então, tá tendo um alagamento, tá tendo um incêndio, tá tendo uma guerra com o PCC, tá tendo uma pandemia, o sujeito roubou dinheiro no meio dessa crise, usou o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e controle para roubar. Pena maior que homicídio. Antes era menor. Eu acho que não, tem que ser maior mesmo. Mas o cara matou uma pessoa. Você acha que o cara que roubou é pior do que o cara que matou uma pessoa durante uma calamidade pública, prejudicando milhares, às vezes até milhões de pessoas? É pior do que o cara... Vamos pegar a pior pena pro homicídio antes, né? Agora trocou, acho que para 30 anos o máximo, mas antes era 20 anos. 20 anos é quando você tem todas as agravantes, né? As coisas que tornam o crime pior. Então, se você matou... vamos lá, uma das agravantes, ser parente. Você matou a sua avó, pegar de surpresa, é outros agravantes. Você pegou a sua avó de surpresa, pegou pro meio cruel. Você pegou a sua avó de surpresa com uma faca envenenada, né? Daí com requintes de crueldade, né? Você pegou a sua avó com a faca e você foi cortando ela aos poucos. Elisa Sanches. Esse cara que pega ele tem o cara que comete o crime de corrupção em meia calamidade vai pegar mais do que o mais cruel dos assassinos, porque precisa, porque assim, é bizarro, ainda mais no Brasil, que o cara só vai cumprir 2/5 da pena, que já tem a progressão, que o cara cumpre pra fora, e aí cumprir pra fora, pô, até eu quero cumprir prisão em regime aberto, que o cara tá lá com a mansão de 2.000 metros, ele anda mais que eu, que tô solto. Então, então é um negócio bizarro, então precisa a pena ser pesada mesmo. E aí, outros dois, pra finalizar,
para prolongar a receita de medicamento de uso contínuo durante a pandemia, né? Então tava pegando a pandemia e tal, e muita gente tava marcando consulta só para pegar a receita do medicamento que já usa, né? Sei lá, para ansiedade, para depressão, para diabetes, para doenças crônicas. E aí, para desafogar o sistema de saúde, né? Eu propus esse projeto justamente para a receita que o cara tem valer mais, ele não precisar ficar indo, né, afogar o SUS no momento de crise. E o último marco legal do licenciamento ambiental, que é um dos mais complexos aí, tema, eu não entendi absolutamente nada de direito ambiental, fui estudar nos últimos 2 anos, mas de impacto positivo, assim, eu pedi um estudo para a FIP, né, para saber qual que seria o impacto da aprovação desse projeto, e seria de até 120 bilhões de reais de investimento em 10 anos, 2 milhões e 600 mil empregos, né, isso mantendo a preservação ambiental e trazendo um marco legal de Europa para o Brasil. Certo.